Tem conversas que você ainda participa, mas por dentro já saiu faz tempo. Você está ali, ouvindo, respondendo, até sorrindo às vezes. Mas existe uma sensação estranha de deslocamento, como se algo em você tivesse mudado e o ambiente continuasse o mesmo. Não é raiva das pessoas. Não é rejeição. É só um silêncio interno dizendo que certas coisas já não encaixam mais com quem você está se tornando. E isso dá um desconforto difícil de explicar, porque por fora parece tudo normal, mas por dentro você sabe que está se forçando a caber onde já não cabe. Se isso já aconteceu com você, fica comigo até o final. Essa reflexão pode colocar em palavras algo que você vem sentindo, mas ainda não conseguiu organizar por dentro. E se esse tipo de conteúdo te ajuda de alguma forma, você pode curtir ou se inscrever. Só se fizer sentido para você. Tem momentos da vida em que você começa a perceber que não é mais sobre certo ou errado. É sobre encaixe. Lugares que antes eram o ponto alto da sua semana hoje parecem barulhentos demais por dentro. Conversas que antes rendiam horas agora cansam em minutos. Você até tenta entrar no clima, mas algo em você não responde mais do mesmo jeito. Talvez antes sair para beber, exagerar e perder o controle parecia liberdade. Parecia conexão. Parecia pertencimento. Mas hoje, quando você imagina a mesma cena, a sensação não é culpa. É distância. Como se fosse a memória de alguém que você já foi, não de quem você ainda é. O mais curioso é que essa mudança não veio com anúncio, nem com placa de transição. Não teve um dia específico em que tudo virou. Foi silencioso. Interno. Você só percebeu porque começou a se sentir deslocado fazendo coisas que antes eram naturais. E isso pode confundir a mente. Porque junto com a mudança vem a pergunta incômoda: será que eu estou ficando chato, fechado, distante demais? Mas no fundo, a verdade é outra. Você não ficou menor. Seu critério interno é que ficou mais consciente. Existe um tipo de crescimento que não aparece em foto, nem em conquista externa. Ele aparece no que você já não consegue mais chamar de diversão quando fere sua paz depois. Aparece quando depois pesa mais que o durante. Muita gente chama isso de fase. Mas em muitos casos, é direção. Não imposta de fora. Soprada por dentro. O ponto difícil dessa mudança é que nem todo mundo entende. Alguns vão dizer que você está exagerando. Outros vão brincar dizendo que você perdeu a graça. E tem aqueles que tentam puxar você de volta para o padrão antigo, porque a sua mudança mexe com o conforto deles. Só que por dentro você sabe que não é pose, nem fase emocional. É percepção. Coisas que antes pareciam leves hoje deixam um peso estranho depois. Não é medo de viver. É consciência do que isso produz em você quando o momento passa. Existe também algo espiritual nisso que quase ninguém explica direito. Nem toda direção de Deus chega como voz alta ou sinal extraordinário. Muitas vezes chega como perda de gosto, como desalinhamento, como uma paz que diminui quando você insiste em certos ambientes e cresce quando você se aproxima de outros. Você começa a notar que conversas mais profundas alimentam mais do que horas de distração vazia. Que estar em um lugar simples, mais limpo por dentro, faz melhor para a alma do que estar no centro da agitação tentando se convencer de que ainda pertence ali. Se essa reflexão está conversando com algo que você vem sentindo em silêncio, continua comigo até o final. Ouve com calma, sem pressa, como quem organiza um quarto interno. Não é sobre concordar com tudo, é sobre se escutar enquanto escuta. Porque maturidade espiritual raramente começa com regra. Normalmente começa com sensibilidade. Uma espécie de ajuste fino dentro do peito que vai mostrando, pouco a pouco, onde sua presença floresce e onde ela se desgasta. Tem um detalhe importante nessa fase que quase ninguém fala. Quando você começa a mudar de ambiente e de interesse, surge um tipo novo de silêncio. Não é só ficar mais sozinho fisicamente. É perceber que menos gente entende o que agora faz sentido para você. Você percebe que prefere uma conversa limpa a uma noite agitada. Prefere sair de um lugar leve por dentro do que cheio de histórias para contar. E isso não significa que você virou alguém rígido.
significa que sua régua interna mudou de lugar. Muita gente pensa que se aproximar mais de coisas espirituais ou de ambientes mais saudáveis é perda de vida. Mas quem vive isso sabe que é o contrário. Você não sente que perdeu algo. Sente que recuperou lucidez. Recuperou presença. Recuperou limite. E não é que você ficou perfeito de repente. Ainda existe vontade, ainda existe memória dos velhos hábitos, ainda existe convite chegando. A diferença é que agora você escuta o depois antes de decidir o durante. Isso é um tipo de sabedoria silenciosa que não faz barulho, mas muda rotas inteiras. Continua comigo até o final e escuta isso com o coração aberto. Não como regra, não como cobrança, mas como espelho. Às vezes tudo o que a gente precisa é ouvir uma verdade calma no momento certo e deixar ela sentar por dentro. Porque quando Deus começa a ajustar a direção de alguém, nem sempre Ele tira tudo de uma vez. Muitas vezes Ele só muda o apetite da alma. E de repente, o que antes era irresistível vira desinteressante, e o que antes parecia distante começa a chamar. Se em algum ponto dessas palavras você se reconheceu, continua ouvindo com calma, sem pular, sem pressa. Não trata isso como mais um vídeo, mas como um momento de ajuste interno. Às vezes uma reflexão escutada até o fim organiza pensamentos que estavam espalhados há muito tempo. Fica aqui, em silêncio, e deixa a mensagem completar o que começou dentro de você. Quase ninguém fala sobre isso, mas amadurecer também traz um tipo de luto discreto. Não é morte de pessoa, é morte de fase. De rotina. De versão antiga de si mesmo. E mesmo sendo necessário, às vezes dói. Você lembra de momentos que foram reais, risadas que foram sinceras, conexões que tiveram valor naquele tempo. E reconhecer que não combina mas não apaga o que foi vivido. Só muda o que continua. Tem gente que tenta voltar só para não sentir essa quebra. Volta para o ambiente, para o hábito, para o grupo, mesmo sabendo que por dentro já não é mais casa. Não porque quer, mas porque despedidas internas são desconfortáveis. Só que permanecer onde a consciência já saiu cobra um preço alto. A alma começa a ficar pesada, a energia diminui, a presença enfraquece. É como insistir em usar um sapato que servia antes do crescimento. Existe maturidade também em agradecer pelo ciclo e permitir o encerramento sem culpa. Nem tudo que foi bom precisa continuar para sempre para ter valido a pena. Deus trabalha muito através de estações. Entender estação evita que você transforme transição em traição. A nova fase nem sempre é mais animada. Muitas vezes é mais silenciosa. Menos barulho, menos excesso, menos gente. E para quem estava acostumado com intensidade constante, isso pode parecer estranho no começo. Mas silêncio não é vazio. Muitas vezes é alinhamento. É quando sua vida começa a combinar mais com seus valores do que com suas vontades momentâneas. Talvez a mensagem de Deus para você aqui não seja faça mais, mas permaneça firme. Não volte só para não se sentir diferente. Não negocie consciência para manter pertencimento. Crescimento verdadeiro quase sempre reduz plateia e aumenta a verdade. Menos aprovação externa, mais paz interna. E isso demora um pouco para ser valorizado, até por você mesmo. Se você está nesse ponto da jornada, não acelera, não dramatiza, não anuncia. Só continua. Direção consistente vale mais que empolgação passageira. E se essa mensagem te encontrou na hora certa, deixa um gostei, comenta uma palavra que represente sua fase atual e se inscreve no canal. Aqui a gente fala de transformação real, simples e vivida por dentro.